importante a gente ter voz, né, para estar expressando aqui as nossas dores, que são as dores de todo o povo brasileiro, né? E dores dessas que são as dores das mazelas que deveria ser direito constitucional, termina sendo um grande impedimento, talvez pelo número burocrático, para que a gente possa alcançar uma moradia, tem meios burocráticos, para que a gente possa, de fato, não só da moradia, mas todo e qualquer direito, muitas vezes termina muito burocrático, né? Eu sou Carmen Silva, eu sou liderança do MSTC, o MSTC é o Movimento Sem Teto do Centro, tem como primícia organizar o maior número de trabalhador de menor renda, trabalhador em si, para que juntos a gente possa conquistar o nosso direito, né? Efetivamente, a moradia é a porta de entrada de todos os outros direitos. Eu sou uma mulher negra, nordestina, sou uma mulher que vim fugida da Bahia na década de 90 para não morrer na mão de um feminicida e que sou uma mãe solo, que criei meus filhos e que vi na luta pela moradia a percepção de que a vida ela tem que seguir no coletivo. Somente o trabalho em rede, somente o trabalho da coletividade é isso que vai, é a nossa diversidade que vai, de fato, estar nos salvando. Essa é uma breve apresentação e estou aqui para que vocês, né, façam pergunta. Coordenamos hoje 6 ocupações na região central, 140 núcleos em toda São Paulo e Grande São Paulo, e estamos aí também na elaboração de uma frente nacional por direitos. De 90, eu vim como todo retirante, como todo mundo que sai de sua terra natal, com um sonho de vir para uma grande metrópole, e nessa metrópole a conquista do trabalho, casa, blá, 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 que naquele tempo ali, para mim, era o Eldorado, né? Mas chegando aqui em São Paulo, eu me senti uma refugiada no meu próprio país. Apesar de ser brasileira, o nosso choque cultural, né, das nossas regiões, a nossa cultura que deveria nos unir, ela, muitas vezes, ela nos separa. E chegando aqui, eu passei por todas as dificuldades, como eu tinha falado logo no início, eu vim para não morrer na mão de um feminicida, né? Então, chegando, o sonho que eu vim buscar não encontrei, me senti totalmente uma estranha, né? Não tinha nenhum pertencimento à cidade de São Paulo, então dormi nas ruas, fui para albergue, e do albergue eu conheci o movimento Moradia. Eu fui para o movimento Moradia por um convite, por uma insistência de uma pessoa que já participava. Eu não acreditava, eu estava tão desiludida que eu não acreditava em nada disso, mas para que ela, confesso que para me deixar em paz, de toda hora estar me chamando, eu fui. Naquela época ainda era remanescente os mutirões, né, da nossa saudosa prefeita Erondina, né? Naquela época, a conjuntura atual, os mutirões eram uma grande saída, de fato, para, né, a moradia. E chegando lá, a coordenadora do grupo perguntou quem gostaria de estar ajudando no grupo. Aí eu levantei a mão e não parei mais, né? Só que, como mulher, contestadora, mobilizadora, e aí eu começo a entender que eu tinha que me sentir uma estranha. Eu não tinha pertencimento em São Paulo. Como eu não tinha pertencimento, eu não conhecia a geopolítica espacial, social e territorial da cidade de São Paulo, obviamente, estando aqui em qualquer outro lugar, com essa percepção, com esse sentimento, eu me sentiria uma estranha. Então, passo a participar de conferências, de audiências públicas, e começo a discutir conjuntura e discutir a nossa problemática, que era a problemática do direito à cidade. Então, começo também a questionar o porquê que o trabalhador tinha que morar tão longe, né, com transportes difíceis, passando 2, 3 horas dentro de vários transportes, que patrão nenhum
queria dar 2, 3 condução para nenhum funcionário seu, né? E se nós tínhamos uma cidade já vazia e abandonada, que no caso eu estou me referindo ao centro urbano, ao centro da capital de São Paulo, né? Então, daí eu começo a me organizar com vários urbanistas, com arquitetos, com lideranças de movimento, aonde a gente começa a pensar em ocupar a região central. Eu entrei por necessidade no movimento, da necessidade eu compreendo que eu não era um corpo só, que eu tinha que trabalhar no coletivo, trabalhar em rede, e daí eu vou, né, me autogestionando, e nessa minha autogestão eu vou compreendendo, e aí vou participando efetivamente de todas as discussões políticas da cidade de São Paulo. Salto, hoje, evidentemente, a gente tem aí na pauta a questão da segurança alimentar, né? Mas lá atrás tinha uma grande controvérsia, porque a cidade de São Paulo é o local onde se paga muito caro o aluguel. Essa história de dizer que gasta 30% somente do seu salário com aluguel, isso não existe, tá? É muito mais. Então, entre pagar o aluguel e comer, muitas vezes as famílias passavam necessidade mesmo. As crianças, por sua vez, só iam para a escola para comer, né? Porque tinha a garantia de ter as refeições na escola. E aí a gente começa a trazer essa discussão da qualidade de vida, tá? Então, quando nós começamos a ocupar prédios, a primeira providência que a gente tomou foi de uma cozinha coletiva. E é impressionante que a gente percebe a mudança, né, no hábito das pessoas. As pessoas passam a ter mais qualidade de vida, a ser mais saudável. As crianças, elas passam a ter a referência de comer as 3 refeições sem ir para a escola, sem necessitar ir para a escola só para comer. A escola é, sim, para aprendizado, né? Óbvio, tem que ter a merenda, tem que ter toda essa estrutura, mas a gente quer também que as famílias também ela tem essa sua autonomia de ter um fogão, de ter a sua comida, de ter essa percepção. E com o tempo, o movimento moradia vai procurando agilizar outras coisas e denominar que a moradia é só uma porta de entrada para os outros direitos. O direito a comer bem, o direito à creche, o direito à escola, o direito a trabalho, o direito à acessibilidade geral, aí no teatro, a ter cultura, saúde, educação, tá? É essa a nossa percepção. E cada vez mais, com a pandemia, ficou muito mais consensual que nós tínhamos problema seríssimo, né? Com o preço do alimento, com a escassez de alimento e com o grande número de pessoas também sem ter alimentação. Quando a gente fala que as pessoas estavam sem comer, eu quero aqui deixar bem claro que um ser humano necessita comer 3 vezes ao dia, ou até mais. E muitas geladeiras estavam vazias. As famílias estão, sim, passando fome, porque elas estavam somente tendo direito de fazer uma refeição. Com a pandemia, veio escassez de trabalho, as mulheres arrimo de família, né, foram as primeiras a serem mandadas embora do trabalho, as crianças, né, que estavam acostumadas, a mãe sair para trabalhar e tinha creche, tinha escola para deixar, as escolas fecharam, sem sequer perguntar qual a redução de danos que a gente vai fazer. Obviamente, nós não vamos ter a escola para que a criança vá, a mãe vai ter que ficar com seus filhos dentro de casa, a despesa aumenta, e qual é a redução de danos para isso? Então, não houve um planejamento. Agora, nós, movimentos sociais, a gente sempre teve essa preocupação. Então, a primeira providência foi abrir frentes, né, comitês de combate à fome. Comitês que foi comitês muito bem elaborado e com também pensando no pequeno produtor, na economia, né, na agricultura familiar, porque onde é que eles iam escoar esses produtos? Então, nossa providência, isso não foi simplesmente uma excelência nossa, foi de vários movimentos sociais, foi providenciar cozinhas comunitárias
além de cozinhas comunitárias, a criação de comitês com várias doações, recebendo os produtos, né, da agricultura familiar, porque não tinha jamais onde ir, onde escoar, além de que, por exemplo, aqui em São Paulo, a merenda escolar ela era toda feita com a produção dos pequenos agricultores, e com alguns governantes foi logo dispensado isso. Então, a questão da fome é relacionada à moradia, é relacionada ao direito à cidade, ou seja, a qualidade de vida. Quando a gente discute direito à cidade, nós estamos discutindo o direito amplo, que todo cidadão, que todo ser humano tem o direito e que ele também é uma responsabilidade do Estado. Então, né? Fura a bolha. Mas a gente termina sempre falando para os iguais. Então, nessa nossa conscientização e nessa questão, a gente abriu as portas das nossas ocupações para a cidade. Então, a gente trouxe, de fato, uma consciência para a classe média, para a burguesia, para todos, inclusive, né, como morador em situação de rua, para os moradores de movimento, de ocupações, que é necessário ter esse compilado de ações sociais e que a gente tem que entender que o socialismo, que essa tal democracia que a gente tanto peleja, que a gente tanto briga, ela só é refundada quando, de fato, a gente aplica o socialismo, ou seja, quando a gente trabalha com o coletivo. Se não se trabalhar o coletivo, nós vamos, de fato, a gente vai viver isolado, sectário. Então, fura a bolha é, de fato, levar sua ideologia para outros e conscientizar, né? Conscientizar que é necessário o trabalho em rede. Certo? Participando dos conselhos. Para você ter uma ideia, o MSTC faz a gestão do Parque Augusta, né? Que aqui, quem conhece o Parque Augusta, é um parque que foi muito disputado pela burguesia, e somos nós quem fazemos a gestão, né? Já por 2 mandatos. Então, essa descentralização, e quando eu falo do poder público, a gente busca também o equilíbrio entre os movimentos sociais, até o próprio setor privado, que o setor privado ele tem que ser um agente financiador e não um agente de exclusão, certo? Não um agente de exclusão. Nós estamos discutindo agora plano diretor e revisão de plano diretor aqui em São Paulo, aonde a gente está dizendo o seguinte: nós não podemos ter um plano diretor que não atenda às necessidades, né, de participação de toda a sociedade civil. E tem que haver um equilíbrio, porque que cidade é que nós queremos? Que país que a gente quer? O país excluso somente de gentrificação? Então, o movimento social, ele, além de ser um agente conscientizador, ele também é transformador. Entendeu? Ele é transformador, porque hoje várias pautas que estão aí pelo direito à cidade, inclusive Estatuto da Cidade, todos esses órgãos aí, todas essas regulações, foi discutida dentro do movimento social. Foi necessário a população dizer as suas dores. Vamos falar aí, gente. A gente comemora aí, né, o dia do LGBTQIA a mais, EP, tal, mas a gente tem que saber a consciência que foi através das dores, né, desse público, né, que hoje nós temos essa pauta. A gente fala hoje de mulheres negras, né, a gente fala desse corte racial e de gênero, porque as mulheres botaram na pauta que as mulheres trabalham iguais, têm as mesmas profissões e ganham menos. Qual é a regulação para as mulheres? Né? Qual é a regulação? Qual é o corte racial e empresarial? Por que político? Porque nós, mulheres, temos que estar participando efetivamente sempre do lado de cá, quando somos nós que estamos à frente. Então, tem muita relação, sim. Além da gente conscientizar, a gente tem que transformar. Em vários espaços. Um deles, eu acho fundamental, vem pela educação. Nós temos várias parcerias com academias particulares, né? Inclusive desde o ensino básico, da primeira infância até ao superior.
Então, nós também estamos inseridos em vários conselhos da cidade, gestão de parques, conselho tutelar, de políticas públicas para mulheres, conselho de saúde, conselho de habitação, conselho de desenvolvimento urbano e também dentro dessas estratégias, dessas conferências estratégicas, e ocupamos o espaço e hoje a gente tem que estar dentro de qualquer potencialidade, seja acadêmica, seja do setor privado, seja do setor público, discutindo o direito à cidade. Inclusive, eu faço um apelo aqui a vocês, nós estamos nas PPAs, que é o plano, né, que são as conferências de participação, né, para a gente dizer, nos 4 anos, qual é o país que a gente quer. Então, é muito importante, né, a participação do plano plurianual, que é onde vai orçamento para políticas públicas. Então, nós temos que estar lá também, né, discutindo tudo isso. Então, são esses espaços, e aquele que não nos deixa entrar, a gente vai atrás. Tranquilo. Olha, o que eu queria dar uma pinceladinha só na questão internacional, porque, enfim, nós vivemos um momento muito grave no mundo, né? E eu quero voltar lá no 2008, né? Por quê? Porque ali estoura a maior crise econômica, a maior crise de superprodução da nossa história. Maior que 1929. Eu estou fazendo uma afirmação aqui, é claro que ainda há polêmicas em torno disso, mas por que eu estou afirmando isso, como vários economistas, estudiosos vão fazendo? Porque o capitalismo hoje ele está muito mais enraizado e expandido, né? Ou seja, em controle, né, mundial muito maior, né, do que era em 1929, que é a maior crise que nós já tivemos até então, né? E, camaradas, por que eu estou citando essa questão? Isso não pode sair das análises que nós façamos, porque aquela gigantesca crise de 29, como ela termina, é importante ressaltar isso, ela termina, depois de vários ciclos, ela termina em 1945. Pouca gente fica lembrando disso. E o que acontece em 1945? Ela acaba com a Segunda Guerra, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as crises elas geram várias contradições. Uma delas é o acirramento das contradições entre as classes sociais. Mas ela vai aguçar, a partir disso, centenas, dezenas, centenas de outras contradições. E uma delas é o risco eminente de guerra imperialista. Eu estou usando um termo aqui do Lenin, inclusive, do início do século XX, e para nós da UP isso tem uma atualidade gigantesca, porque são realidades adversas, mas tem várias questões semelhantes. E uma questão semelhante do início do século XX para agora é que nós precisamos apontar com firmeza a alternativa para o que está colocado aí. E o Lenin foi né, em nome de um coletivo gigantesco do Partido Bolchevique, foi o cara, né, que materializou a afirmação da alternativa à morte, à miséria, ao fascismo, às guerras e tal, que foi o socialismo, né? E lembremos que o socialismo, embora muita gente não queira que ele esteja na pauta, inclusive gente que se diz do campo da esquerda, né? E, óbvio, a direita, o fascismo, não quer que ele esteja na pauta, mas ele indiretamente está na pauta do mundo, porque ele é a alternativa. Não há alternativa por dentro do sistema capitalista, né? E eu estou colocando isso porque nós estamos diante às portas de conflitos armados impressionantes, e um dos grandes está acontecendo na Ucrânia. E eu digo isso por menos que isso que está acontecendo hoje estourou a Segunda Guerra Mundial, né? E nós estamos vendo crise de refugiados, milhões e milhões de pessoas refugiadas, pessoas criança vivendo em gaiola nos Estados Unidos, em campo de concentração no país capitalista central do mundo. Nós estamos vivendo crise de abastecimento de energia, contradições,
e guerra, propriamente dita, inclusive uma no coração da Europa, né? Inclusive fruto de contradições entre dois grandes campos que, na nossa opinião, são campos imperialistas. Um vanguardiado pela Rússia e China, né? E a China no centro desse processo, e, do outro lado, a União Europeia e o centro dos Estados Unidos e os Zelensky de bucha de canhão, de marionete desse processo. Não quero ater sobre isso, eu quero ir para a realidade do Brasil, mas eu estou dizendo porque as possíveis saídas das classes dominantes, uma, a expansão de novo mercado, mas vai expandir para onde? Aí entra o risco de guerra. Segundo, aumento da exploração sobre a classe trabalhadora e os povos. Isso tem um limite, mas está acontecendo. Veja a reforma da Previdência na França, né? O que aconteceu aqui, reforma trabalhista da Previdência, todos os processos posteriores de terceirização, de brutal exploração, o trabalho escravo, como está colocado hoje, enfim, tudo fruto disso, de um processo de acumulação gigantesca, de manutenção dos lucros, né? do grande empresariado, da grande burguesia, né? Do latifúndio, enfim, isso está em curso no mundo e aqui também. E, antes da guerra, a fascistização como também uma alternativa, e veja a quantidade de países no mundo que estão sob orientação de governos fascistas, ou de grupos, organizações com força social que estão agindo, por exemplo, os Estados Unidos, que perderam o governo, mas o movimento de massa que tem, e aqui no Brasil, que não pode ser subestimado, o movimento de massa que eles têm também. E aí você pode ver a análise de vários lugares, primeira-ministra da Itália eleita, né, partido de orientação fascista, enfim. Então, esse risco nós não podemos desconsiderar, e o efeito de uma crise econômica que não acabou, nós não podemos subestimar de forma alguma. Eu quero já fazer um pulo aqui, porque a questão internacional, e ela tem uma influência na América Latina que eu não vou nem entrar assim de forma profunda, mas também aqui nós estamos vivendo essa contradição, e nesse último período uma contraofensiva dos setores populares, com vitórias institucionais importantes pela América Latina toda, de campos à esquerda, né? Vitórias importantes, e eu quero chegar já aqui no Brasil, que nós vivemos um processo importante, mas antes, só o contexto aqui, nós temos dos cerca de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, 40% está no campo da informalidade. Eu quero dizer também dos que estão formais, né? Porque às vezes a gente fica assim, né? Mas aí então a parcela que bom, ela vive de trabalho formal, tem carteira assinada. Pois é, essa parcela, a qualidade do trabalho dela é baixíssima, ou seja, ela tem falta de estabilidade, então ela fica o tempo todo entre esse informal e o formal. Trabalha 3, 4, 5 meses no ciclo, é mandado embora e vai, né? É isso. Outra coisa, jornada de trabalho imensas, ausência de muitos direitos, mesmo estando com carteira assinada, fruto do que aconteceu da reforma trabalhista, e salário baixo, né? Essa também, inclusive, que força muitos a ir para a informalidade, que às vezes ele informalmente ganha mais, e aí eu estou tentando dialogar já com a questão da moradia, porque esse trabalhador e trabalhadora que não consegue ter a casa dele e vai para uma ocupação, ele 99,9999999% com essas características desse trabalhador e trabalhadora extremamente precarizado, né? Do ponto de vista das mulheres, 21% menos que os homens que elas recebem. Então, essa contradição, muitas chefes de família, inclusive mulheres negras. Então, também o público ali, a ocupação, as ocupações que os movimentos de moradia vão trabalhar, né? Inclusive, eu sou uma das exceções, né? A Carmen é mais a regra do que eu, porque o movimento de moradia, centralmente, é dirigido pelas mulheres, né? E aí tem algumas exceções, e eu sou uma dessas exceções aí do movimento de moradia. Com todo respeito, que sem tirar o protagonismo, porque o centro são as companheiras que desenvolvem as lutas. A própria ocupação que eu moro aqui, 95% da coordenação é de mulheres. Eu era um dos poucos ali que estava cumprindo o papel, e no próprio MLB, o Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, que eu faço parte. Mas também ressaltar algumas coisas. E, fora isso, são muitos dados, eu não vou entrar nisso tudo, mas a gente vive com essa crise também um processo de concentração e centralização das riquezas como nunca antes.
E isso é importante fazer essa afirmação, porque tem sempre aqueles setores que ficam dizendo que o marxismo já não explica mais, que não vale mais, né? Enfim, e um monte de baboseira. E essa constatação do processo de acumulação, de concentração e centralização de capital, Marx afirmou essa tendência do capitalismo há mais de 160 anos atrás. E aí precisou de uma ONG, a Oxfam, em 2015, confirmar que 1% da população agora era mais rico que os outros 99%. Foi o Marx falou que essa tendência há 160 anos, mais de 160 anos atrás. Então, está se confirmando cabalmente, afirmações do marxismo, elas estão se tornando cabalmente verdades, novamente, se apresentando de forma extremamente importante, e nós precisamos, nós, revolucionários e revolucionárias, não podemos entrar no discurso da grande burguesia e dos seus infiltrados nos movimentos que vão desarticulando a arma central que nós temos ideológica, né? E sem estar armado ideologicamente, nós não vamos conseguir desenvolver. Sem teoria revolucionária, é impossível conceber um movimento revolucionário consequente que vá... Por quê? Porque o lado de lá tem ideologia. Inclusive, a guerra ideológica é uma das questões fundamentais, a guerra teórica. Ela está junto no processo da luta prática, política, econômica, social. Enfim, essa é a grande contradição. Vejam, camaradas, companheiros e companheiras, parte da esquerda está, mesmo do campo, mais à esquerda, no campo institucional, que eu estou fazendo a afirmação centralmente, mas que às vezes vem, inclusive, de um campo popular, de luta e tal, está capturada pelo neoliberalismo no Brasil. Né? Vejamos a discussão da reforma tributária agora, que fica um negócio assim, lastimável, sabe? Como os setores abaixam a cabeça, entendeu? Para os bancos, para o grande capital, para o agronegócio, entendeu? Esse enfrentamento necessário está por ser feito. Então, estou citando esse quadro aqui porque a classe trabalhadora, isso é uma afirmação da Unidade Popular. O povo brasileiro, a classe trabalhadora do nosso país está abandonada. Essa é uma afirmação que nós fazemos. E se os revolucionários e as revolucionárias não se ligar nisso e cair para dentro das periferias desse país, nós não vamos ver alteração. Na verdade, nós vamos ver uma alteração. Não ao nosso favor, mas contra nós. Piora. Quem acha que as coisas não podem piorar, pode. Entendeu? O brutal processo de retirada de direito não está concluído. O golpe institucional de 2016 não foi derrotado incompleto, só ganhando a eleição, o Lula vencendo a eleição agora em 2022. Tem etapas importantes dos processos que só vão ser resolvidas pelas ruas, e eu quero finalizar minha intervenção colocando a moradia e as lutas, e aí voltando aqui. Você vê esse grau de acumulação? Veja hoje como o orçamento se dá. Você tem uma briga, 20,5 milhões de famílias de extrema pobreza para receber Bolsa Família, auxílios, né? O governo gasta 70 bilhões com isso. Isso é uma briga, entendeu? É um negócio absurdo, sabe? Os setores que todo o tempo tenta tirar, fala que se gasta demais com pobre no Brasil. Mas com pagamento de juro, amortização, refinanciamento de uma dívida que já foi paga um monte de vezes, e que nem um instrumento legal, mínimo, que chama auditar, para você saber se deve ou não, auditoria. Entendeu? Que essas empresas, desse bando dessa classe dominante reacionária, vivem dizendo, é importante a empresa fazer esse trabalho de auditoria e tal. Agora, quando é para fazer do que é central, que é o orçamento brasileiro, federal, isso não pode. É um absurdo. Se gasta mais de 1,8 trilhão com isso. Então, para os 20 milhões, se gasta 70 bi. Agora, para meia dúzia de banqueiro, especulador nacional e internacional, isso está longe de dar 0,5% da população, gasta-se 1,8 trilhão de um orçamento riquíssimo do nosso país. Nosso país é muito rico, poderia resolver os problemas sociais. Nosso problema não é falta de dinheiro, falta de condições materiais suficientes para resolver os graves problemas que o nosso país tem. E eu quero citar esses absurdos do último período, as reformas Previdência Trabalhista, que eu fiz referência aqui, e que é Temer e Bolsonaro, aprofundado por Bolsonaro, e agora o teto de gasto lá atrás, que já era um absurdo, e esse arcabouço fiscal consegue ser pior do que a emenda constitucional 95, né?
que inclusive inclui teto, piso da enfermagem em teto de gasto, sabe? Que é um negócio absurdo, inclui FUDEB, entendeu? É umas coisas assim, umas maldades contra o nosso povo, que assim, para você ver que não tem limite essas classes dominantes. Elas não têm, enquanto elas puderem arrancar, explorar, tirar, né? Subjugar, superexplorar, elas farão. Não esperemos boa vontade de nenhum dos setores das classes dominantes brasileiras, extremamente racistas, patriarcais, machistas, autoritárias, entendeu? Antipovo, isso são as classes dominantes. E nós, camaradas, precisamos ter essa consciência, porque tem uma propaganda de conciliação com esses setores impressionante se dizendo de campo de esquerda. E nós temos que ter certeza que a correlação de força tem que ser gerada do lado de cá. Não esperemos a boa vontade das classes dominantes para nos dar condição de gerar correlação de força. Renato, o mesmo problema que você tem, eu também tenho. Estou na quebrada aqui, está rolando um som aqui também, não sei se você está entrando aqui, mas faz parte do cotidiano, né? Daqui a pouco passa o carro do ovo também. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz a campanha eleitoral, que viralizou, que eu estava dando a entrevista, aí um barulhão, fica aí, sai o carro do ovo, tá passando. Então, acontece. Mas, voltando aqui, eu ia comentar esse negócio da reforma tributária, né? Eu até, inclusive, fiquei muito feliz com a declaração do deputado Glauber, da posição que apresentou, né? Quero reforçar isso aqui, de não se render, né? E você vê assim, para um negócio, uma reforma, foi aprovada na Câmara em 2 turnos, em tempo recorde, de um negócio altamente complexo, que mexe com a vida do povo brasileiro, sabe? Que está com o nome de reforma tributária, que é um negócio assim que você dá uma ideia que você agora vai, né? Vai taxar os ricos, vai fazer o rico pagar imposto, né? Enfim, vai reduzir os impostos no geral, que o discurso também das classes dominantes é tão grande que ele é o seguinte: no Brasil se paga muito imposto. Aí todo mundo, nossa, é mesmo, paga muito imposto. Realmente, porque nós trabalhadores pagamos mesmo. O povo pobre paga muito imposto mesmo. É real. Aí os grandes empresários se colocam no meio também, como se fosse. As classes dominantes no Brasil não pagam nada. Muito pouco, perto da renda que eles têm. Por quê? Porque não se taxa patrimônio e renda, que é o central. Você quer fazer reforma tributária, tem que entrar no problema de herança, sabe? De fortuna, de circulação, de tanto dinheiro que esses caras não se mexem, não está se mexendo no problema dos ricos. E mais, não se taxa exportação. Nosso país é um país dependente, é um país que vive exportando matéria-prima, centralmente minério, as commodities, né? Minério e o produto desse tal de agronegócio, sabe? E esses caras vão continuar com o jeito que está a reforma tributária, vão continuar sem pagar um centavo. A base lá da Lei Candir, que foi a que deu essas condições de isentar produto para exportação, continua, e esses caras falando que isso é reforma tributária e pegando migalha, coisinha que vai taxar iate, tá bom, mas tem que taxar centralmente, é o dono do iate, não é o iate só não, entendeu? É o dono do iate, é o dono do helicóptero, é o dono da mansão, é isso aí que tem que ser feito, sabe? Me desculpa a eloquência aqui, mas a gente fica puto, sabe? Com um processo desse, como há uma entrega completa desses setores que não vão para o enfrentamento, e ainda fica falando que o governo, sabe, esse Haddad elogiando, falando que conseguiu uma vitória. Que vitória que a classe trabalhadora teve? Não tem vitória nesse processo, sabe? Então, eu acho que isso é muito grave, esse momento que nós estamos passando, camaradas. E aí, entrando nas coisas práticas assim, das tarefas, eu tenho quanto tempo? Não sei se já está... 11 minutos ainda. Tá tranquilo. Então indo bem. Aqui as questões que eu pensei aqui fundamentais. Então, assim, essa vitória eleitoral, companheiros, ela foi um indicativo para nós muito importante, porque nós temos um movimento antifascista no Brasil com força. Inclusive força de rua, porque veja o segundo turno. Milhões de pessoas, companheiros e companheiras. Assim, às vezes a gente fica com a visão derrotista da esquerda, né? Nós estamos muito mal, fica um negócio assim meio, né? Não que a gente não tenha que ter uma visão crítica de nós mesmos, é claro que nós temos que ter, nós precisávamos ter milhões na rua, hoje não temos, então nós temos que chegar numa conclusão, porque isso não está acontecendo.
Mas é o seguinte, nós tivemos milhões nas ruas virando o jogo, impedindo que o gasto da máquina pública que foi feito para o Bolsonaro ganhar não acontecesse. Ele roubou e perdeu. E perdeu graças, não foi unidade com a direita. Eu não quero destacar isso como central. Foi os milhões e milhões de pessoas antifascistas que foram para a rua, pô. Inclusive sem ligação com nenhuma organização de esquerda. Deve ter gente que está nessa sala aqui agora que não era filiado, ligado a nada, mas foi para a rua, entendeu, se articulou, às vezes não tinha um panfleto no comitê lá do PT, mas pegou e fez. Eu vi gente organizando panfleto próprio, sabe? A gente encontrou com gente na... Opa, então esse panfleto, a gente juntou aqui, porque não tinha no comitê lá do PT, a gente juntou e fez, sabe? É um grande movimento, e nós precisamos articular esse movimento para entender que não bastou só eleger o Lula e agora a gente fica assistindo a CPIs, fica assistindo ali, torcendo, o Bolsonaro vai ficar inelegível, a gente, é isso aí, muito bom, avanço, vitória da luta popular, agora não basta só, sabe, o Bolsonaro tornar-se inelegível. A punição tem que ir além, nós temos que punir, tem que ter um processo de responsabilização completo dos crimes que Bolsonaro e seus cúmplices cometeram, porque Bolsonaro, mas o Braga Neto, por que o Braga Neto não foi inelegível também, não se tornou inelegível? Porque o TSE não abre um processo para cassar os mandatos dos deputados que colaboraram com o golpe do dia 8 de janeiro. Ou não teve? Nós não temos deputado aqui, eu estou aqui em Minas Gerais, eu conheço vários. E outra, o TSE, se ele fosse cumprir eu estou falando de cumprir a legislação burguesa, eu estou falando com camaradas, com companheiros e companheiras aqui que têm uma compreensão mínima da luta de classes e que significa esse Estado. Quando a gente fala de democracia dentro do capitalismo, é uma democracia burguesa. Então, eu estou falando aqui da defesa da democracia burguesa, né? A democracia socialista, e tem diferença. O tipo de democracia que o proletariado, que a classe trabalhadora organizada enquanto classe, né, que os povos do campo, que defendem, ele é um tipo de democracia infinitamente superior a essa, desculpa o termo, essa desgraça dessa democracia que nós vivemos. Mas essa desgraça de democracia é melhor do que uma ditadura propriamente dita, fascista, declarada. Por isso que nós defendemos essa desgraça de democracia. Vejam isso. Uma desgraça, e entendendo que é uma desgraça, nós ainda precisamos defendê-la, porque dá espaço, por exemplo, para a gente estar fazendo essa live aqui. Numa ditadura, acabou isso aqui, acabou a rede social. Eu lembro de gente do campo da esquerda que eu conversei sobre isso, que ficava, não, ditadura tanto faz, na periferia já viu uma ditadura, assim, deixa estourar uma ditadura fascista para você ver o tipo de ditadura que vai ser feita contra o nosso povo preto, pobre, nas periferias desse país. Lembra a ditadura, os grupos de extermínio que fizeram? Não tem nem levantamento real da quantidade de povo preto e pobre que foi morto nas periferias desse país, da ditadura militar, de uma forma muito pior ainda do que é hoje. Pode ser pior? Pode. Eu quero reforçar isso. E hoje está potencializado pela não punição do passado. Então, onde eu quero chegar? Uma pauta do movimento popular revolucionário nesse país é lutar pela punição dos torturadores e assassinos de ontem e de hoje. Inclusive, entrar na pauta da reparação, direito à memória, verdade, justiça e reparação histórica. Não pode ter rua, até rua, viaduto, espaço público, praça, que homenageia Bandeirante, estátua de Bandeirante. Quem acha que isso não tem nada a ver, esses são os fascistas, não tinha esse termo, mas são os fascistas do período colonial. Entendeu? São os caras que deram a base para a gente ter um sistema violento como a gente tem hoje. Inclusive dos justiceiros. Esses caras já cumpriam esse papel lá, entendeu? E assimilados depois pelas Forças Armadas. O papel, como as Forças Armadas foram articuladas no Brasil, foi para combater quilombo primeiro e as revoltas populares. Aí, para chegar nisso, e sem revisão nenhuma histórica, nenhuma das polícias militares que foram criadas para reforçar essa repressão, né? As polícias mesmo civis, que tem base na ditadura, as polícias militares como são hoje, o decreto é de 69, sabe? Então, se você for fazendo as conexões, essas três grandes ditaduras, que são as duas do século XX e essa do período dos quase 400 anos de chibata sobre o povo preto e indígena desse país, precisamos mexer nessa história. Sem acerto de conta com o passado, não tem presente. Isso é uma pauta permanente das lutas. E a Comissão Nacional da Verdade foi mais longe até hoje por identificar várias coisas.
sabe? Tem recomendações, 29, eu recomendo todos os companheiros e companheiras aqui pegar. Vai na internet e busca as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Se elas tivessem sido aplicadas com o poder de Estado em 2014, não tinha governo Bolsonaro. Leiam, vocês vão ver como que está conectado. O morticínio sobre o nosso povo preto e pobre diminuiria se aquilo fosse... Não acha que não tem conexão com a luta racial? Esse problema da luta contra as ditaduras, da luta por punição e responsabilização, até porque os principais vítimas da tortura é o nosso povo preto dos presídios, nas periferias, na viatura propriamente dita, que está lá o capitão do mato do século XXI, e dizendo, e esses policiais, então, são tudo inimigo? Não. Uma parcela, inclusive, nós devemos tentar trazer para o nosso lado, inclusive porque as polícias defendem desmilitarização. Só para ter uma ideia, né? Boa parte dos policiais, das poucas pesquisas que foram feitas, mostra que a maioria deles são a favor de desmilitarizar. Então, é um conjunto de medidas que estão lá nessas recomendações que são fundamentais. Por fim, essa política econômica dada pelo governo. Nós apoiamos o governo no sentido de todo o processo de punição, de ir para cima, de responsabilização, de democratização, de ampliação da democracia no Brasil. Mas nós não temos acordo com essa política econômica em curso, com essa reforma neoliberal, sabe, o arcabouço fiscal, essa reforma tributária e toda a discussão que o governo está fazendo em torno disso, super conectada aos grandes empresários, banqueiros, reforçando nossos inimigos, o agronegócio, os banqueiros, o setor do capital financeiro. Portanto, nós precisamos lutar contra isso. Por fim, a questão da moradia, para poder finalizar aqui. Olha, eu sou do movimento de moradia, eu sou militante social há 22 anos, eu sou do movimento de moradia há 12. Então, já passou o período do movimento estudantil e outras ações sociais, essa parte da moradia. Moro, inclusive, numa ocupação chamada Ocupação Eliana Silva, estou falando daqui na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. É o seguinte, camaradas, sendo bem direto, nós temos, segundo agora o novo censo, que está terminando os dados, né? Mas um dos dados que já foi apresentado é que 11 milhões de domicílios se encontram vazios hoje no nosso país. Isso domicílios que têm plena condição de iniciar um processo de desapropriação para ele se tornar outra coisa, e entre elas, moradias, né? Precisava de uma adequação ou outra, enfim. Se você considerar casa de veraneio, usada de vez em quando, aí variadas existem, isso aumenta para 6,7 milhões. Todas seriam? Não, tem a Dona Maria, seu José, que tem eventualmente, beleza. Mas isso, se você começa a entrar nesse problema, você vai aumentando. Só tem, camaradas, nós, segundo também esses levantamentos, tem cerca de 8 milhões de famílias sem teto no Brasil. Então, tem mais imóvel do que família. Esse problema se dá na reforma agrária também, na luta agrária. Se você pegar as terras, só as terras que estão próximos dos grandes centros urbanos, passíveis para uso da reforma agrária, que estão sem nenhum uso. Eu não falo ainda das terras do agronegócio, nem nesse primeiro momento, nem encosta. Nas terras, boa parte de terra do latifúndio, que os caras botam uns boi lá e fala que é produtiva, mas é só para poder... Falando de terra improdutiva, tem mais terra, muito mais do que o sem terra. É cerca que daria para você assentar 11 milhões de sem terra, mas só tem 4 milhões de sem terra. Você vê como é que o negócio é reacionário. E aí, a outra coisa que eu quero chegar. O que está posto para resolver esse problema hoje? Porque ter essa constatação é importante, mas qual é a proposta governamental, institucional, para resolver esse problema? O certo era usar o Estatuto das Cidades. O que diz o Estatuto das Cidades? E, para quem não sabe, o Estatuto das Cidades foi criado num governo revolucionário em 2001. Era um tal de Fernando Henrique Cardoso, grande comunista, sabe? Foi criado lá. Então, assim, para quem falar esse setor de direitos, reacionário, essa legislação comunista, o Estatuto da Cidade, que é avançado, fruto da pressão dos movimentos populares, não foi por causa do governo, foi aprovado em 2001.
Governo Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe aqui o que foi, neoliberal, reacionário, né? Base de um monte de problema que nós temos hoje, privatista, etc. Aí está lá. Esse Estatuto das Cidades é um instrumento fantástico que o movimento popular tem no Brasil até hoje. Porque uma das coisas que ele dá caminhos para que os municípios criem os planos diretores e deem função social para a terra e para os imóveis. Os espaços urbanos, eles passarem a ter função social. E aí, companheiros e companheiras, não sei se vocês sabiam, mas um prefeito ganhou a eleição, entrou. Uma prefeitura, todas elas têm departamentos que fazem controle do uso do espaço urbano. Todas elas, técnicos extremamente capacitados. É muito, principalmente municípios médios e grandes no país, todos eles praticamente vão ter, se um não tiver, está muito atrasado. Isso é desde os anos 2000, do Estatuto da Cidade para frente, passou a ter isso. Do Estatuto caramba, acabei de falar aqui e me fugiu. O Estatuto das Cidades, exatamente isso, que a música tirou aqui de novo a concentração. Estou terminando. Então, o Estatuto das Cidades está lá muito nítido o que precisa ser feito. E uma das medidas é que uma prefeitura pode notificar o proprietário, a terra está vazia. Prefeitura do primeiro ano, primeiros dias de governo, vamos notificar todos os proprietários que ele não pode deixar assim. Aí tem muitos que vão burlar. Tem um monte de mecanismos. Você olha água e luz, vai nas companhias para ver o consumo de um prédio que funciona e o que não. As prefeituras estão... O que eu quero dizer é que não é um problema de falta de técnica para saber isso. A partir do 5º ano, aí veja que o negócio também não bate com os mandatos, né? É 4 anos do mandato. Mas, de todo jeito, se as prefeituras, independente dos partidos, isso é uma política de Estado, ela devia ser feita. A partir do 5º ano, era para começar o processo de desapropriação do imóvel. E essa pessoa vai receber um dia. Tem vários mecanismos para um dia, se a prefeitura joga na dívida ativa, um dia vai receber, é isso aí. A partir de 5 anos. Ou seja, onde eu quero chegar? Se as prefeituras cumprissem o Estatuto das Cidades, não existiria sem-teto no Brasil. Não é um problema de falta de legislação. A professora Hermínia Maricato fala, não é um problema de falta de legislação. Não é. Tem uma legislação avançada no Brasil. O problema é político. O problema é político. E aí eu quero finalizar aqui colocando o seguinte, o que está posto para resolver o problema? O Minha Casa Minha Vida, que volta, e é importante, é uma vitória também dos movimentos de moradia, mas só para vocês terem uma ideia, porque se tudo está em bastidores, sai uma outra coisa na imprensa, ele está propondo construir 80 mil moradias. Mas é 80 mil, mas você não falou que tem 8 milhões de famílias, isso, 80 proposta. Sendo que o Minha Casa Minha Vida, entidade, que é o mais avançado, que é o quê? A Carmen deve conhecer bem, que é quando, em vez da construtora receber o dinheiro público, é o movimento que recebe. E aí, o que o movimento vai estar preocupado? Em lucro? Não. Ele vai estar preocupado em construir mais moradias, as melhores que ele puder, com aquele valor. E isso está provado no processo histórico já das experiências que tiveram, e o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que eu faço parte, também tem várias experiências, principalmente no Nordeste, de construção de moradia com Minha Casa Minha Vida, entidades. É uma burocracia gigantesca comparada à que a construtora tem, mas é muito importante. Dá para fazer e já foi feito. E a qualidade é muito maior que a das construtoras. Mas é isso que está colocado. 10 bilhões, inclusive 9 bilhões para as construtoras e 1 bilhão para as entidades. Sendo que 60% das obras que já vão ser feitas são obras que estão paralisadas desde os outros governos do PT, né? Que não foram concluídos porque foi cortado dos movimentos e não conseguiu concluir. Então, só 40% vai atender o que é dos movimentos, que vai atender novas famílias e tal. Então, onde eu quero chegar, companheiros e companheiras? Assim como a greve está para o movimento sindical e para a classe trabalhadora, esse peso, como é que a classe trabalhadora sai da situação, do beco que foi colocado, né, das dificuldades, do aperto que foi colocado? Ela precisa fazer luta. E um instrumento central dos trabalhadores e trabalhadoras, digo o que quiser, os reacionários, inimigos,
Enfim, é a greve, chama greve. Não tem instrumento melhor até hoje do que esse para a classe trabalhadora falar: existimos e queremos isso. Eu quero chegar, assim como a greve está para a classe trabalhadora, as ocupações estão para a luta pela reforma urbana. Ou seja, como é que nós vamos mudar essa correlação de força aqui? Ocupando, chutando a porta desses imóveis que estão vazios e caindo para dentro com milhares de famílias, com milhões de famílias. Isso que precisa ser feito hoje. Ah, mas é governo Lula. Gente, que até hoje, se a gente ainda tiver na nossa cabeça que fazer luta atrapalha o governo, nós estamos lascados. Lascados. O que faz um governo minimamente do campo da esquerda avançar é luta social. O que dá força para a esquerda é luta social, é greve, é manifestação, é ocupação, é enfrentamento, é luta, é preparação, trabalho de base, mobilização, é trabalho, é luta, é colocar o povo e a militância em movimento, é a militância, o povo em movimento. Sem isso, não é possível uma nova correlação de força, inclusive para derrotar reformas no Congresso Nacional. Eu quero finalizar com o exemplo dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, companheiros e companheiras. Todo mundo acompanhou isso. Esse mesmo Congresso Nacional reacionário que aprova essas reformas que eu falei, aprovou o piso da enfermagem ano passado. Como? Com os trabalhadores da enfermagem fazendo greve o Brasil inteiro. Começou em Pernambuco, inclusive uma companheira nossa, que é da UP, que apresenta do sindicato lá, foi tirado, o sindicato falou assim: nós vamos conquistar o piso. Doa quem doer, e começou a luta. Tinha correlação de força? Não tinha. É isso que eu quero chegar, sabe? Setores da esquerda ficam falando assim: mas não tem correlação de força. Quando você faz esse diagnóstico que não tem correlação de força, ele é muito importante. E o que é correlação de força? Você olhar a força do inimigo e a sua. Isso é muito importante, porque senão você comete loucura. Você acha que você tem mais força. Nós temos menos força que os nossos inimigos hoje. É real. É isso. Mas quando você constata isso, você não pode ficar na constatação. Entendeu? Você constatou. Aí, a partir daí, qual é a ação de uma esquerda real? É dizer assim: tá bom, temos menos força, tá certo. Mas como é que nós vamos fazer para ter mais força que eles? Essa é a discussão. Como nós vamos superá-los? Tá bom, não deu hoje, mas como é que vai fazer para daqui 1 ano e dar? Daqui 2 anos, daqui 6 meses, seja possível. Sabe? E esse é um grande problema candente do momento atual, que nós precisamos agora o que fazer. Sabe? Ir sem essas lutas, a partir de coisas que as pessoas entendem. É mais difícil mobilizar contra a reforma tributária, embora temos que fazer, mas junto com essa discussão da reforma tributária, eu falei: olha, sem taxar os ricos, inclusive vai continuar esses imóveis vazios. Então, companheiros e companheiras, nós estamos chamando vocês a se juntar e ocupar os espaços que estão vazios, inclusive porque assim nós pressionamos para acabar com uma reforma como essa. Pronto, esse é o caminho. Tem que trazer a partir do que as pessoas sentem. E esse problema da moradia é explosivo. Tende, inclusive, a ter um processo novamente de outras grandes mobilizações, porque não tem menor cabimento em São Paulo, metro quadrado, ser mais caro que Nova York. Essa é a situação que a gente vive hoje. Sabe? Numa Avenida Paulista vale mais do que o metro quadrado do que em Nova York. Esse é o grau de acumulação e de especulação que nós chegamos. Então, o movimento de moradia precisa ir para cima, lutar e, claro, nunca deixar de colocar que só dentro do capitalismo nunca vão resolver 100% do problema da moradia, e entra o socialismo como alternativa importante, central, de superação desse sistema capitalista. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Obrigado aqui pelo convite e tudo, estamos à disposição aí para ouvir também os companheiros e companheiras. Valeu. A percepção da necessidade da moradia, aonde tiver imóvel vazio e abandonado sem função social da propriedade, obviamente que sim, este é o reflexo, é ocupar, resistir, morar e construir, né? Vocês devem, o Léo citou muito bem aí, que o IBGE agora, né, destaca aquilo que nós sempre já viemos, né, há anos, dizendo ao governo, dizendo ao Estado, dizendo à sociedade em geral, que existem muito mais imóveis vazios do que pessoas sem moradia. Aqui em São Paulo, o déficit habitacional, estou falando da capital, é de quase 400 mil famílias. Não estou colocando aqui a conta do morador em situação de rua, né? E nós temos para mais de 500 mil imóveis vazios e abandonados. Então, o problema
do déficit habitacional, eu não vou falar em vontade política, eu vou falar que é justamente somente um reflexo da consciência do gestor. Se o gestor tivesse consciência e não se vendesse, não tratasse a moradia como uma mercadoria, nós já tínhamos o problema da moradia resolvido. E aí a gente parte para o âmbito rural. Se você andar, pegar a estrada, pegar uma Fernão Dias, pegar uma Bandeirantes, pegar uma Anguera, você vai ver as extensões de terras abandonadas, ou então terras com eucalipto, que é o maior destruidor das nascentes, né? Ou então com cana-de-açúcar e com soja. Então, enquanto nós tivermos o agronegócio e o mercado imobiliário dominando a política, nós não temos esses problemas sanados. Então, é ocupar, resistir, construir e morar. Um dos papéis que eu citei aqui, que é o trabalho de base, né? Que também você não vai conseguir gerar um movimento, por exemplo, né? Que permita a gente desenvolver ocupações, né? Uma jornada de luta que envolva 100 mil famílias, por exemplo, 150 mil famílias, sem que tenha os quadros, né? Articulados, organizados, dos movimentos, dos partidos que tivessem compromisso inseridos, né, no meio de onde estão as pessoas, de onde está essa classe trabalhadora precarizada e tal. Então, esse trabalho é fundamental. Então, o que novos movimentos, ou antigos movimentos, precisam fazer de fundamental nesse embate, seja por moradia, seja contra o fascismo, inclusive porque são lutas que estão ligadas, né? É como você falar a reforma trabalhista e vai desenvolver só a luta contra a reforma trabalhista sem a luta contra o fascismo, elas são conectadas, até porque a reforma trabalhista é fascista, né? Do jeito que ela foi montada e articulada, e o que ela fortaleceu, os setores que ela fortaleceu. Ela está ajudando no caminho de uma ditadura terrorista do grande capital. Então, precisa ser combatido no mesmo campo, né? E, claro, são questões diferentes, mas que quando você está batendo no inimigo ali, você está conseguindo criar as condições para vencer, não só do ponto de vista da luta concreta trabalhista, mas também da luta geral necessária e fundamental política para derrotar o fascismo. Eu acho que no campo da moradia vai se dar muito, até porque é um dos campos mais atacados pelo fascismo, né? Porque eles tentam apresentar a ideia da propriedade privada absoluta, né? Mas nós estamos numa Constituição, essa ideia de propriedade privada absoluta é da República Velha ainda, né? Aí que tipo assim, você podia ter uma propriedade, aí você faz o que você quiser com ela e acabou. E se alguém entrar, você dá tiro, sabe? Mas hoje a legislação não é essa, você não faz o que você quer, tanto é que existe plano diretor. Plano diretor é para definir como vai ser o uso do espaço da cidade. Então, você não faz o que você quiser. E o Estado, município, ele tem prerrogativas. Esse é o problema, porque isso está tomado pela grande burguesia e experiências de governo popular, elas estão ficando cada dia mais raras, mas uma das coisas que uma prefeitura pode fazer é ir para o enfrentamento com o setor do grande empresariado. Ela pode fazer isso. Ela pode, por exemplo, um prefeito, sem passar pela Câmara, ele pode, em várias cidades, ele pode aprovar um decreto de utilidade pública. Eu estou tentando aqui mostrar que o uso da institucionalidade nem sempre ele só te amarra, não. Ele pode ajudar a avançar as lutas. Então, ele pode declarar um imóvel de utilidade pública. O que é aquilo? É a prefeitura dizendo, esse imóvel tem interesse coletivo. Então, você não vai fazer o que você quer. E agora nós vamos usar esse imóvel para isso. E só isso abaixa o valor de mercado do imóvel. Entendeu? Só isso. E tem experiências de ocupações que conseguiram isso, sabe? Lutando, aprovou na Marra, em Betim, aqui na cidade da região metropolitana, nós fizemos isso. Com a ocupação pingo d'água. Pressão em cima, um governo reacionário, um dos prefeitos mais ricos que tem no Brasil, esse Vitório Mediori, aquele fascista que falou que o Nordeste tinha que ser separado na campanha eleitoral. Nós derrotamos ele assim, cercando a Câmara, impondo, a Câmara aprovou em 2 turnos um projeto de utilidade pública por cima e o prefeito teve que sancionar, sabe? Então, é possível, eu volto a dizer, luta resolve as coisas.
Veja, nós estamos 10 anos da jornada de junho, camarada, da realização das grandiosas jornadas de junho, não tenho tempo de detalhar sobre isso, mas uma das lições que ficou, com todos os problemas posteriores, mas uma das lições que ficou ali, quando o povo junta, dá resultado. A jornada de junho diminuíram, a grande imprensa não gosta de falar disso, né? Elas diminuíram a passagem em 200 cidades do Brasil. São dos maiores vitórias populares que nós tivemos nessas últimas décadas. Sabe? 200 cidades que os caras aprovou o aumento da passagem, já tem que voltar atrás, por conta da força popular. Então, nós precisamos ser os protagonistas, né, de divulgar, de inculcar na cabeça do povo que resolve não é esperar o deputado, não é esperar o vereador, não é esperar o prefeito, não é esperar o presidente da República, é lutar. Esse é o centro. E, a partir disso, o deputado, o vereador, tudo isso aí vai se voltar para quando a luta ela tem força. Então, nós precisamos aprendendo com nossos ancestrais, né? Porque os 400 anos da chibata aqui também não foi sem revolta, não. Isso, graças à revolta, é que nós hoje estamos em melhores condições para desenvolver as lutas para a gente mudar efetivamente a correlação de força. Respondendo que eu estou no mesma coisa que o Léo. Eu tenho que sair, que eu tenho agenda também, tá? Então, camarada, companheiro, nós temos que simplesmente participar, né? Eu acho que você tem que procurar, porque em Brasília tem vários movimentos, inclusive lá no dia do PPA de Brasília, apareceu muitas bandeiras de movimento. Não é possível que seja somente para fazer enxame ali, né? Alguma conotação ideológica deve ter, política, né? Agora, eu concordo com você. Eu não trabalho com cunho assistencialista. Eu acho que o assistencialismo é a derrota, né, do nosso povo nesse país. O cunho assistencialista detona pessoas oportunistas e que, inclusive, não tem o vigor, né, da militância, da luta. Mas eu acho que você aí em Brasília tem muita frente que deve estar. Inclusive, eu encontrei pessoas do MLB, né? Do MLB. Eu encontrei bandeiras da CMP. Agora, precisa saber se essas pessoas só não levaram bandeira, se realmente existem movimentos que estão com esse cunho, né? Que a gente também tem que entender, e eu concordo muito com o Léo, que não adianta simplesmente a gente montar mais garrafinhas, né? Chega de garrafinhas. A gente quer pessoas que realmente têm uma atuação política. Se nós nos empenhássemos, isso eu falo nós, me compreendendo também dentro de todos os movimentos sociais, todas as suas bandeiras, e fizéssemos, de fato, uma revolução, fazer aí um cunho nacional de ocupar, levando 100 mil, Léo, 100 mil, vamos iniciar com 100 mil pessoas e ocupar, né? A gente teria uma outra resposta. Que saudade das longas caminhadas, né? Das trincheiras. Carmen. À vontade, Léo. É Maximiliano, né? Para lá, a gente vai fazer calmura. Companheiro, Carmen, desliga seu áudio, tá ligado? Maximiliano, é o seguinte, o Renato já adiantou aí, Carmen, né? Tem várias possibilidades, né, de atuação. Os próprios centros socialistas, né, estão aqui promovendo atividade, e te fazer um convite, então, que eu vou estar na sua terra aí dia 13 e 14, vai ter o congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e nós da UP temos um dos movimentos que ajudou, né, no processo de construção, uma das organizações, né, que ajudou na construção da UP, o JR, ela vai estar com uma bancada muito grande no congresso da UNE, né? Um espaço de boa discussão política, ideológica e tal, e eu vou estar numa mesa dia 13, pela manhã. Eu não tenho os detalhes ainda, mas se você quiser entrar em contato com a gente na nossa rede social, pode ir lá no Instagram e manda uma mensagem que a gente retorna para você lá com o local certinho, mas vai estar
nas minhas redes também, acho que vai estar divulgado. E eu vou estar em atividade no dia 13 e também 14 vai ter uma plenária, coisas também que vai rolar lá. Então, se você quiser ir na realização, a gente pode até encontrar por lá, beleza? E, no mais, eu queria agradecer aqui enormemente o convite, né? Agradecer aqui o camarada Renato, através do camarada Renato, agradecer o mandato também do deputado federal Glauber Braga, que é um grande parceiro aí das lutas, né? Ressaltar isso. E através de saudar vocês, eu quero saudar todos os centros socialistas, assim, que a gente tem muitas relações importantes pelo Brasil, né? Relações fraternas, de camaradas, né? Respeitosas e tal, e principalmente de luta, né? E que a gente possa nutrir isso, alimentar, fortalecer isso, que no próximo período nós temos muitas lutas importantes pela frente. Nós, da UP, estamos convencidos que a gente tem que tentar desencadear um novo processo de mobilização popular no Brasil, apesar das dificuldades, nós precisamos desencadear lutas de rua, né? E eu queria reforçar aqui com os companheiros e companheiras a importância de a gente procurar desenvolver isso, dar continuidade à luta pela punição de Bolsonaro, né, dos seus cúmplices, dar continuidade à luta contra essas reformas neoliberais, né, e dar continuidade à conscientização, à formação do nosso povo e tal, acumulando força na luta pelo poder popular e pelo socialismo, não perder essa perspectiva, às vezes até em situações que pareçam que essa luta está muito distante, mas observemos que esse acirramento todo, o antípoda, o outro lado do fascismo, do capitalismo, não é a social-democracia e a conciliação de classes, é o socialismo e a revolução. Então, vamos para cima apresentando nossas propostas, porque o povo anseia por essas mudanças, embora muitos nem saibam exatamente o que é isso, então nós precisamos explicar para o povo efetivamente que isso que o povo anseia, ter direito à saúde, educação, segurança, moradia, só pode ser realizado numa outra sociedade, e nós a chamamos pelo seu nome de sociedade socialista. Forte abraço, camaradas, sigamos na luta.